Mateus 8:5, quem encontrou faz um barulho aí para a gente. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faça isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Senhor, a tua palavra é viva, é santa, é poderosa, ela tem poder para curar, para libertar, para transformar, para levantar, para direcionar. É disso que nós precisamos nessa manhã e outro tanto ainda. E nós sabemos que a palavra do Senhor é fonte de vida, então ela produzirá em nós aquilo que o Senhor mesmo a envia para produzir, porque ela não pode voltar vazia, cumpre o efeito para o qual é enviada. Esse povo que aqui está, meu Pai, ama ao Senhor e por consequência ama a tua palavra. Em um domingo quente como esse, eles preferem estar na casa do Senhor, buscando ao Senhor logo nas primeiras horas de uma nova semana. Ah, meu Deus, essa é a garantia de que a nossa semana será abençoada. Os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração, meu Pai, está rendido diante do teu altar. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? É bem verdade que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é verdade que a forma com que nós nos apresentamos diante dele vai determinar a diferença da vida de um para outro aqui, por exemplo, em um lugar como esse, com tantas pessoas. Não espere você receber no mesmo nível que alguém que age pela fé, busca o Senhor com intensidade, consagra a vida todos os dias, vai receber, porque senão isso seria muito incoerente. Tiago ensinando, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia diz para a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, de modo que a nossa busca, a gente não pode dá-la como encerrada. Ninguém que aqui está e nem que está lá fora pode dizer assim: eu já sei tudo. Não, porque Deus é uma fonte inesgotável de poder, de conhecimento, de glória, de unção, de modo que quanto mais eu busco, mais eu descubro que preciso buscar ainda mais. Jesus, nos 4 evangelhos, Jesus vai citar alguns níveis de fé. Um exemplo, aquela mulher sirofenícia, grega de nação, em Mateus capítulo 15, se não me falha a memória. Jesus entra na região de Decápolis, a mulher vem atrás de Jesus, clamando pela filha dela que estava em casa, possessa por demônios. Jesus não fala nada no caminho, não responde a mulher, vai até o destino que ele estava indo previamente, entra na casa e essa mulher entra atrás dele. Quando a mulher entra atrás dele, ela se lança aos pés de Jesus e ela continua clamando, buscando, adorando, clamando, buscando, adorando, porque é assim que acontece na história daquela mulher. Mas o fato é que no final daquela história, Jesus olhou para a mulher e disse assim: ó mulher, grande é a sua fé, volta para a tua casa e seja feito conforme você quer. E quando a mulher chegou à casa, a Bíblia vai dizer que a filha dela já estava liberta. Mas perceba que Jesus falou sobre um nível de fé. Jesus olha para ela e diz: grande é a sua fé.
Houve um dia em que Jesus passou 3 dias ensinando sobre fé à beira da praia. Depois disso, Jesus entra com os discípulos no barco e diz assim para eles: passemos para o outro lado. Em dado momento da navegação, Jesus vai para a popa do barco e adormece. Os discípulos agora vão enfrentar uma baita de uma tempestade, vento contrário e mar revolto. Os discípulos entram em desespero, correm até o local onde Jesus está, acordam Jesus e dizem assim: Senhor, não se te dá que pereçamos? Ou seja, a gente vai morrer, o Senhor não se preocupa com isso? Jesus não respondeu nada para os discípulos naquele momento. Jesus ficou em pé no barco, repreendeu o vento, acalmou o mar, depois olhou para os discípulos, depois de resolver o problema, olhou para os discípulos e disse assim: ainda não tendes fé? Jesus falou sobre nível de fé. Para a mulher sirofenícia ele disse: grande é a sua fé. E aquela mulher sirofenícia não fazia parte da comitiva de Jesus, não andava do lado de Jesus. É impressionante, alguém que não andava com Jesus tinha mais fé do que quem estava com Jesus todos os dias. Jesus olha para os discípulos no barco e diz: ainda não tendes fé? Jesus pregou sobre fé 3 dias, e na hora que eles precisaram usar fé, eles demonstraram que não tinham fé nenhuma. Então peraí, o que é que eles fizeram com a palavra do culto? Que aquele culto durou 3 dias, né? Então o que é que eles fizeram com a palavra do culto? Apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Para você não desperdiçar nada do que vai ser dito aqui, porque de repente pode ser que você precise ir lá. Houve um outro momento em que Jesus, mais uma vez, vai ensinar, está pregando, de repente Jesus obriga, aí o texto vai dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e passar para o outro lado. Jesus fica e eles vão. Jesus fica, despede a multidão e sobe um monte, de acordo com a Bíblia, para orar. Jesus foi lá para o alto do monte orar, e eles navegaram. Quando chegaram no meio do caminho, já era madrugada, se levantou de novo. Vento contrário, mar revolto. Agora Jesus não está no barco. Jesus não estava ali, porque se Jesus estivesse, eles iam fazer a mesma coisa que fizeram naquela vez anterior, e Jesus queria que eles fizessem algo diferente. Agora Jesus está lá no alto do monte, e Jesus está olhando, e quando Jesus está olhando para o barco, perceba, é madrugada, tem tempestade, tem vento contrário, tem chuva caindo, mas Jesus enxerga os discípulos dentro do barco. Não há nada que impeça Jesus de enxergar você na hora da sua dor e na hora do seu sofrimento. Ah, meu Deus do céu, a sua luta e a sua dor não embaça a visão de Jesus, de modo que ele não consiga te enxergar. Quando ninguém te vê, os olhos de Jesus continuam postos em você. Então Jesus enxerga, e o texto vai dizer que Jesus, vendo que eles estavam cansados de tanto remar, desceu do monte e foi ter com eles. Como? De jet ski? Não. Como? De lancha? Não. Caminhando sobre as águas. Antes de acalmar o mar, Jesus caminhou sobre as águas. Para quê? Para mandar um recado para os discípulos: aquilo que está deixando vocês com medo está debaixo dos meus pés. Então Jesus vem caminhando sobre as águas, aí os discípulos olham e começam a gritar dentro do barco. Eles já estão apavorados e começam a gritar dentro do barco: é um fantasma. Fantasma existe, sim ou não? Fantasma existe, sim ou não? Ah, ainda bem, pensei que alguém aqui acreditava em fantasma. Fantasma não existe. E os discípulos naquele momento gritaram e disseram assim: é um fantasma. E por que eles disseram isso? Pergunta para mim, por quê? Porque eles estavam com medo. E o medo faz a gente acreditar em coisa que nem existe. Entendeu ou não? O medo faz a gente acreditar em coisa que nem existe. Fantasma? Não, era Jesus. Agora, peraí, como é que eles viram Jesus? Se o vento é contrário, se tem chuva caindo, se é madrugada e se eles estão no meio do mar. É porque Jesus estava vindo brilhando. Porque onde Jesus chega, toda a treva é dissipada. Aí Jesus, ouvindo o medo deles e o pânico deles, Jesus caminhando sobre as águas disse assim: calma, não tenham medo, sou eu. Então peraí, o problema para Jesus não é a força da água, mas é o medo dos discípulos. O medo dos discípulos é um problema maior do que o vento contrário e do que as águas que estão entrando no barco. Cuidado com esse medo. Ele é pior do que uma tempestade.
Aí Pedro, ouvindo isso, diz assim: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo, caminhando por sobre as águas. E por que Pedro falou isso? Porque Pedro pensou o seguinte: qualquer lugar é menos seguro do que o lugar que Jesus está. Pedro está dentro do barco, e até aquele momento o barco era um lugar seguro para os discípulos, mas naquele momento Pedro entendeu, uma vez Jesus estando ali, o lugar que Jesus está é mais seguro do que o lugar que eu estou. Ei, o teu lugar seguro não é teu emprego bom, o teu lugar seguro não é tua casa de 2, 3 andares, o teu lugar seguro não é o seu carro com tecnologia de ponta, o teu lugar seguro não é cercado de amigos, o teu lugar seguro é o lugar onde Jesus está. Aí Pedro vem caminhando sobre as águas, mas o texto vai dizer que de repente Pedro, sentindo o vento, teve medo, teve medo e começou a ir para o fundo. Aí Jesus correu, tomou Pedro pela mão direita, o levantou e disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Percebeu o nível de fé? Então vamos lá. A mulher serofenícia, ele diz: grande é a tua fé. Os discípulos na primeira tempestade, ele diz: ainda não tem fé, mas agora ele está olhando e está dizendo: homem de pequena fé. De uma tempestade a outra, a fé dos discípulos cresceu um pouco. Renato entendeu. De uma tempestade até outra, a fé dos discípulos cresceu um pouco. Por quê? Porque ninguém enfrenta uma tempestade e vence e continua do mesmo jeito. Depois de cada tempestade que a gente enfrenta na vida, a nossa fé é elevada, a nossa fé é acrescentada. Cada luta que Deus te fez passar até hoje foi para fazer a tua fé crescer. Ninguém amadurece sorrindo, ninguém cresce na facilidade, ninguém amplia a fé na facilidade. Os desafios não são para nos destruir, os desafios são para aumentar a nossa fé. Quem está comigo aqui? Deixa eu entrar na história de hoje. Deixa eu entrar na história de hoje, porque é Mateus capítulo 8. E o que acontece em Mateus capítulo 7? Sermão da montanha, Jesus ensinando. E o que acontece no começo do capítulo 8? Jesus desce do monte. Jesus ficou lá no monte ensinando. Aí agora, no começo do capítulo 8, Jesus desce do monte e Jesus vai fazer aquilo que eu disse aqui em um dos últimos cultos. O quê? Curar um leproso. Eu não lembro qual culto foi, mas foi um dos últimos agora. Veio um leproso, assim que Jesus desceu do monte, veio um leproso, prostrou-se aos pés dele, adorou a ele. Olha, um leproso adorando. O cara está tomado de enfermidade e está adorando. E tem gente que está são, com as pernas boas, com a visão boa, e tem um monte de dificuldade de abrir a boca para adorar. O leproso veio e adorou. Alguém que aparentemente não tinha razões, chegou e adorou. E nós que temos razões não podemos ficar para trás, não. O leproso veio, adorou e disse assim a Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Jesus olhou para ele e disse: eu quero. Pôs a mão na cabeça dele e disse: você é limpo. Jesus não só liberou uma palavra, mas Jesus tocou nele. Jesus pôs a mão no cabeção dele e disse: eu quero, seja limpo. Então todo mundo olhava para um leproso e dizia: imundo. Jesus pega a mão e toca no leproso. Jesus não limpou o leproso para depois tocar no leproso. Jesus tocou no leproso e limpou o leproso. Porque para Jesus não tem problema como você chega, Ele não vai te deixar do mesmo jeito mesmo. Entendeu, né? Aí o leproso foi purificado, ele não foi limpo. Ele pediu a Jesus que o limpasse, mas Jesus purificou. Limpar, a gente limpa agora, pode sujar depois. Purificar é de dentro para fora. Limpar é de fora para dentro. Purificar é de dentro para fora. Enquanto você ficar pedindo a Jesus para fazer coisa do lado de fora, você vai sempre voltar chorando. Mas o dia que você tiver coragem de falar para Ele: Senhor, me transforma de dentro para fora, aí você não vai mais chegar aqui desse jeito. Transformação é de dentro para fora.
Aí logo depois que Jesus cura esse leproso, limpa esse leproso, purifica esse leproso, vem um servo, vem um centurião que tem um servo doente em casa. Aí, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Lucas, lá no capítulo 6, 7, também vai falar sobre esse centurião. Só que quando Lucas vai narrar, e Lucas é médico, hein? Quando Lucas vai narrar, Lucas vai dizer que esse centurião mandou pessoas até Jesus. Eu vou ficar com Mateus, por quê? Porque Mateus estava lá. Lucas não estava lá. Mateus era testemunha ocular, porque Mateus era um dos discípulos. Então Mateus vai dizer que quando Jesus entra em Cafarnaum, vem um centurião. Vem um centurião e roga a Jesus. Olha, centurião. E quem era o centurião? Chefe de 100 soldados. Daí esse título, centurião. Ele chefiava 100 soldados romanos. Só para você entender, os soldados romanos tinham a fama de ser perversos ao extremo. Homens ruins, homens maldosos, homens terríveis. E esse aqui chefiava 100 deles. Imagina o nível de perversidade que tinha que ter um homem para chefiar, para comandar 100 homens ruins. Por isso que na cabeça de todo mundo, centurião era bicho ruim. Centurião era alguém péssimo, era alguém cruel. Por quê? Porque para conseguir comandar 100 soldados, não tinha que ser um molenga. Para conseguir comandar 100 soldados, tinha que ser duro. Tinha que ter postura. Tinha que se impor para que os outros lhe obedecessem, para que os outros o respeitassem. Aí aparece aqui agora um centurião. O normal numa história como essa é que se um dos servos da casa dele ficou doente, o normal, o que se esperava de um centurião, é que ele simplesmente deixasse o servo de lado, mandasse embora e colocasse outro no lugar. Porque se um centurião era chefe de 100 homens perversos, o que é um homem para ele? O que é uma pessoa para ele? E na cabeça de todo mundo, eles lidavam com gente como quem lida com números. Está ruim? Descarta, bota outro lugar. Ah, não está bem não? Vai ver seu lado, some daqui e eu levanto o outro e coloco no seu lugar. Só que olha o que acontece aqui. O servo dele, que servia dentro de casa, esse aqui não é soldado, um servo da casa dele, adoece. De acordo com o contexto, o criado estava de cama, paralítico e violentamente atormentado. Eu acho interessante isso, porque do jeito que o texto está posto, a gente chega à conclusão que esse servo estava doente, de cama, mas não era na casa dele, era na casa do centurião. Ué? Ele está dentro da casa do centurião, em cima de uma cama, paralítico. Então, peraí. Se ele ficou doente, e o centurião, ao invés de mandar ele para a casa dele, cuidar da doença lá, está dentro da casa do próprio centurião, acamado, sem conseguir levantar, quem é que está cuidando dele? O servo do centurião sempre serviu ao centurião. E agora, o centurião está tendo a oportunidade de servir ao homem que sempre serviu a ele. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A minha pergunta é: você faz isso? Ou quando a pessoa não te serve mais, você joga de lado e chama outro? Você tem coragem de estender a mão para alguém que já estendeu a mão para você? Você tem coragem de ajudar quem já te ajudou? Você tem coragem de visitar quem já te visitou? Você tem coragem de ser socorro para alguém que já foi socorro para você? Você tem coragem de emprestar teu ombro para alguém que já emprestou para você? Você tem coragem de ministrar uma palavra para quem um dia já ministrou uma palavra para você?
Você tem coragem de ajudar quem um dia te ajudou? Você tem coragem de socorrer quem um dia te socorreu? Ou você simplesmente troca e puxa o outro para perto? Ou será que a pessoa, quando não pode mais te servir, já não serve mais? O servo do centurião já não estava mais servindo ao centurião, mas ainda servia para o centurião. Não é porque não está podendo me servir que não serve mais para mim. O centurião, que tinha fama de ser um homem bruto e ruim, demonstra algo aqui. Eu vou falar, posso falar? Que tem muito crente que não demonstra, que anda com Bíblia debaixo do braço, que fica arrotando versículos da Bíblia para dizer que sabe mais que os outros. Um centurião demonstrou mais compaixão do que muito crente que a gente conhece, que parece que fica esperando a oportunidade do outro ter um problema para colocar na parede de fuzilamento e meter bala nele, com a língua felina, maligna e perversa, com a fofoca. Porque tem gente que tem a coragem de fazer fofoca com nomes de pessoa que um dia te socorreu, te ajudou, te levantou. Mas ainda bem que aqui não tem esse tipo de gente, não. É só lá do outro lado da rua. Não, domingo de manhã, você não. Aqui só tem gente que faria isso que o centurião fez. Olha o que Jesus vai dizer: vamos lá, eu vou lá contigo. Aí o centurião para e diz: Senhor, não. Não, porque eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas se o Senhor disser uma só palavra, o meu criado sarará. Porque eu também tenho tropas sob o meu comando. Eu digo a um soldado: vem, e ele vem. Eu digo: vai, e ele vai. E eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Olha que coisa interessante. Olha o que o centurião está dizendo. Lá na tropa, lá no exército, lá, quem manda sou eu. Então do lado de fora ele manda, mas do lado de dentro ele está perdendo. Então da porta para fora, ele mesmo está dizendo para Jesus que da porta da casa dele para fora, ele tem autoridade. Mas da porta para dentro, ele não está tendo autoridade. Então ele precisa de alguém que seja maior do que ele. Ele precisa de alguém que tenha autoridade lá fora, mas tem autoridade dentro da casa dele. Sabe o que o centurião está dizendo? A casa é minha, mas quem tem autoridade dentro dela é o Senhor. Você está entendendo ou não? O centurião está dizendo é o seguinte: eu tenho autoridade, mas a minha autoridade é limitada. Deixa eu falar para aqueles que gostam de abrir a boca dentro de casa, gritar com a família e dizer assim: quem manda aqui sou eu. Ah, então eu entendi porque que sua casa está uma bagunça. Que quem manda é você. Se você deixasse Jesus mandar, estaria uma bênção na tua casa. Quando você grita dentro da tua casa para a tua família: quem manda aqui sou eu. Você está dizendo: quem comanda tudo aqui, quem governa essa casa sou eu. É como você não sabe governar nada, a casa está daquele jeito. Porque se você mandasse alguma coisa, você não precisava nem gritar. O centurião está dizendo: olha, eu mando no exército, mas dentro da minha casa tem um problema que só o Senhor é quem pode resolver. Eu estou pregando para gente que do lado de fora é uma rocha, mas chora dentro do quarto escondido. Eu estou pregando para gente que lá no trabalho todo mundo tem você como referência, mas dentro da tua casa Jesus tem que ser a referência. Eu estou pregando para gente que gosta de dizer que sabe mais que os outros, mas dentro da tua casa você tem que reconhecer que quem sabe tudo não é você, quem sabe é Jesus. Eu estou pregando para gente que não tem problema andar de cabeça erguida aqui do lado de fora, mas por favor, dentro da tua casa, fica de cabeça baixa diante daquele que é o Todo-Poderoso. Quem manda não é você, quem manda na minha casa não sou eu. Se eu mandasse na minha casa, o meu casamento estaria horrível. Se eu mandasse na minha casa, os meus filhos não me respeitariam. Quem manda na minha casa é Deus, quem governa a minha casa é Deus, quem manda na minha vida é Deus, quem manda nessa igreja é Deus.
Você acha que era só aquela casa que tinha alguém doente? Claro que não. Peraí. Se não era só naquela casa que tinha alguém doente, por que Jesus então se propõe aí naquela casa? Por que Jesus se propôs aí na casa de Jairo quando Jairo pediu? Será que Jesus escolhe os mais poderosos? Porque o centurião era famoso, é chefe de 100 homens. E Jairo também era, porque era príncipe da sinagoga. Jesus entrou na casa de Jairo. Jesus liberou uma palavra para a casa do centurião e estava indo para lá. Jesus entrou na casa de um homem rico chamado Zaqueu. Irmão, se Jesus andasse hoje, o que iam fazer de fofoca com o nome de Jesus não ia ser brincadeira. Iam dizer, só vai na casa de gente rica. Mas Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus foi na casa de Jairo. E Jesus estava indo para a casa desse centurião. Então Jesus escolhe as casas para entrar. Jesus não faz acepção de pessoas. Mas se nas outras casas tinha gente doente, por que Jesus não entrou nas outras casas? É porque Jesus não se move pela necessidade. Jesus se move pela fé de quem provoca o milagre. Não basta precisar, você tem que reconhecer que só Ele tem poder para fazer. Precisar, gente, todo mundo precisa, mas quando eu me lanço aos pés dele e reconheço o Senhor, só o Senhor pode fazer na minha vida. Aí Ele entra na minha casa, Ele entra na minha vida, Ele entra no meu local de trabalho, Ele senta do meu lado, Ele segura pela minha mão, Ele direciona o que eu faço. Quem está entendendo para dar glória a Deus? Agora, eu tenho alguns minutos ainda. Posso falar um pouquinho do servo do centurião? Eu já falei do centurião. Deixa eu falar do servo dele. Porque, presta atenção, esse servo não é um soldado do exército de Roma. Esse servo trabalha dentro da casa dele. Quem sabe arrumando as coisas, capinando o quintal, fazendo os concertos dentro da casa, quem sabe até mesmo fazendo comida. Eu não sei o que ele faz, a Bíblia diz que ele é um servo que está dentro de casa. Ele não é soldado, ele é um servo que trabalha dentro da casa. Então vamos lá. Para um homem nessa época, ele está fazendo um trabalho que com certeza, se ele pudesse escolher, ele não estaria fazendo. Porque com certeza, se ele trabalha para o centurião, ele não gostaria de trabalhar dentro da casa. Ele gostaria de ser um dos soldados do centurião. Por quê? Porque essa questão, naquela época principalmente, de ser um soldado, isso mexia com o ego do homem. Então, se ele não foi escolhido para ser um dos soldados, de repente é porque ele não tinha o porte físico que os outros tinham, a força que os outros tinham, o talento para manusear uma arma que os outros tinham. E quem sabe, devido a algo assim, ele se sentia já inferior aos outros. Se sentia menor do que os outros homens, que faziam parte do exército, soldados, a turma da ordem, a turma que mandava. Aí ele já trabalha dentro de casa. Isso já podia mexer com ele. E para piorar a situação, ele fica doente ainda. Vamos tentar nos colocar no lugar dele um pouquinho? Será que aquele moço, quando ficou doente, o que está atormentando ele é isso? Porque Jesus disse assim, olha, irei e lhe darei saúde. Jesus não disse assim, ó, irei e expulsarei o demônio. Não tem demônio aqui na história. Não tem demônio aqui na história. E olha o que o texto vai dizer acerca desse homem. O meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Quando a gente lê atormentado na Bíblia, a gente logo pensa em demônio. Ah, é demônio. Ah, é demônio. Não. Por que ele está atormentado? Porque ele não estava conseguindo fazer aquilo que ele estava ali para fazer. Então, se eu não consigo fazer o que eu estou em algum lugar para fazer, eu me sinto um nada. Posso trazer para a nossa realidade para você entender? Imagina um chefe de família que não está conseguindo sustentar a casa. Ele se sente um nada, porque ele não está conseguindo sustentar a família. Imagina
uma mãe que não está conseguindo educar os filhos, se sente um nada. Imagina um filho que não consegue dar orgulho para os pais, por mais que ele tente, de repente por algumas limitações, ele se sente um nada, que ele queria estar fazendo, mas não consegue fazer. Sabe quando o seu filho tira nota ruim na escola, e você trata seu filho como se ele fosse um burro? Será que seu filho não está se esforçando, ele só tem déficit de atenção? Porque se for isso, você está sendo pior que o diabo. Seu filho está se sentindo um nada, e a culpa é sua. A culpa é sua. Agora então, tenta se colocar no lugar desse servo, que provavelmente naquele momento está atormentado, porque está se sentindo um nada. Só que aí ele descobre que ele tem valor para alguém. Eu vou dizer de novo, ele descobre que ele tem valor para alguém. Sabe o que eu vim pedir a você nessa manhã? Hoje eu vim aqui te fazer um pedido. Mostra para as pessoas que ela tem valor. Eu vou dizer de novo, mostra para o teu filho que ele tem valor, mostra para a tua esposa que ela tem valor, mostra para o teu marido que ele tem valor, mostra para os teus amigos que ele tem valor, porque isso pode salvar a vida de alguém. Pode ter alguém lá fora se sentindo um lixo, se sentindo um nada, mas se você hoje for um instrumento na mão de Deus, como esse centurião foi, aquela pessoa pode voltar a sorrir, aquela pessoa pode voltar a acreditar. Que o que esse centurião fez, Maico, foi mostrar para aquele servo que ele tinha valor. A gente só quer que as pessoas façam por nós, gente. Mas se nós conhecemos a Jesus, nós precisamos fazer pelas pessoas. As pessoas têm que receber mais de nós do que nós delas. Que quem tem Jesus aqui somos nós. Quem está na presença de Deus somos nós. Tem gente que está na presença de Deus, mas vive reclamando: Zequinha não me dá atenção, fulaninho não me visita. Ei. Elas têm que receber mais de você do que você dela. Por quê? Porque pela lógica, você é quem tem para dar. Eu fico imaginando o centurião saindo de casa e dizendo assim para ele: vou ali e já volto. Toma aqui sua água, toma aqui, come um pouco, rapaz. Come um pouco, não fica assim não. Eu vou ali e já volto. O senhor vai aonde? Vai comandar a tropa em alguma batalha? Não. O senhor vai aonde? O senhor vai passear com a família? Não. Eu vou ali e já volto. O senhor vai aonde? Eu vou buscar a solução para a tua dor. Eu vou buscar a salvação para você. Eu vou lutar pela tua vida. Eu não vou lutar agora como um soldado. Eu vou agora diante daquele que eu estou ouvindo falar, que tem poder para curar, que tem poder para libertar, que tem poder para transformar. E eu sei que se eu falar com ele, pelo que eu ouvi falar dele, se eu falar com ele, ele pode curar você. Oh meu Deus do céu, olha aqui para mim, esse aqui tem que ser o seu nível de fé. Qual o nível de fé? A sua certeza tem que ser a mesma certeza do centurião. Olha qual foi a certeza do centurião: se eu falar com Jesus, Jesus cura o meu servo. Ai meu Deus, Rogério, será que tem essa certeza no coração do meu povo? Como assim? Eu vou repetir, olha o que o centurião pensou: se eu falar com Jesus, Jesus vai curar o meu empregado. Ah, se você tivesse essa fé. Como assim? Para dizer assim, se eu falar com Jesus, Jesus vai libertar meu filho. Se eu falar com Jesus, Jesus vai libertar meu marido. Se eu falar com Jesus, Jesus vai libertar meu pai, minha mãe. Se eu falar com Jesus, Jesus vai tocar na minha esposa. Se eu falar com Jesus, Jesus vai curar meu parente que está no hospital. Se eu falar com Jesus, Jesus vai arrancar aquele tumor da minha irmã. Se eu falar com Jesus, Jesus vai levantar quem está caído lá em casa. Você tem essa certeza? Que certeza? Se eu falar com Jesus, a porta se abre. Se eu falar com Jesus, a minha casa vai ter paz. Se eu falar com Jesus, o que está errado lá vai ser transformado.
Se eu falar com Jesus lá naquele emprego, amanhã as coisas vão estar diferentes. Se eu falar com Jesus, amanhã a porta vai se abrir para mim. Se eu falar com Jesus, o meu filho vai ser curado. Ele falou com Jesus sobre alguém que era um empregado dele, nem sangue dele era. E Jesus curou. Não. Se a gente parar para pensar nisso e pensar na gente, dá até vergonha. Dá até vergonha. Porque eu estou falando de um centurião que falou com Jesus sobre um empregado dele. E o empregado foi curado. E nós somos filhos de Deus. Como assim? João 1:12. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de... Quem é filho de Deus aqui? Um centurião falou com Jesus e Jesus curou o servo dele. Eu sou filho de Deus. Se eu falar com Jesus e nada mudar na minha casa, tem alguma coisa errada. E desculpa, mas não é com Jesus que está alguma coisa errada. Não pode ser com Jesus. Jesus mudou? O poder dele diminuiu? Não. Então talvez eu precise falar com Jesus do jeito que o centurião falou. Como assim? Reconhecendo que diante dele, olha o que o centurião diz: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O centurião está falando isso? Irmão, com todo respeito, aquele centurião chefiava 100. Eu vou ter que fazer isso, Rogério. Posso fazer, Rogério? Se você me autorizar, eu falo. Aquele centurião, lá de fora da casa, ele tinha tanto respeito que 100 soldados obedeciam ele. Então um camarada grande, porque ele era grande, um cara que é grande, chega diante de Jesus e diz: diante do Senhor, eu não sou digno. Diante do Senhor, eu não sou nada. O Senhor é tudo. Se o centurião, que era grande, chegou diante de Jesus de cabeça baixa, se humilhando, que dirá gente aqui que não consegue mandar nem na própria vida, que dirá em 100. Gente aqui que se acha bom, mas é tão ruim que não dá certo em nada. Que isso, apóstolo? Está querendo pisar na gente? Não, estou querendo te trazer para a realidade, para você entender quem você é. Porque tem gente aqui que se acha melhor que todo mundo, mas quando eu olho para a vida, eu digo: que lástima de vida é essa? Se acha melhor que todo mundo, mas está vivendo desse jeito? Talvez a gente precise chegar diante do centurião como Jesus diante de Jesus como o centurião chegou. Senhor, ainda que eu seja alguma coisa diante do Senhor, eu reconheço que eu não posso, que eu não sei, que eu não sou, mas o Senhor pode, o Senhor tem, o Senhor é. O Senhor tem poder para mudar o que está na minha casa. Fica de pé para a gente terminar com você de pé. Vamos lá. A autoridade do centurião só funcionava da porta para fora. Da porta para dentro tem problema que ele não consegue resolver. É com respeito que eu falo isso, tá, gente? Tem hora que eu reconheço que eu sou duro, às vezes, na palavra, mas é para trazer um choque de realidade. É para você, na hora, ficar com raiva de mim, mas pelo menos pensar no que eu estou falando. Porque eu quero o seu bem. Quero muito bem. Só se eu fosse doido para não querer o bem do povo que eu pastoreio, né? Presta atenção. Se eu sou o pastor de vocês, a vitória de vocês também é a minha. A vitória de vocês é a consolidação do meu ministério, gente. Então eu quero muito a vitória de vocês, porque também é a minha vitória. Vocês dando certo, sou eu dando certo como pastor. Então que fique bem claro isso. Quando eu sou duro, é porque eu quero o bem de vocês. Quero mesmo. Então imagina o camarada dando certo lá de fora, mas dentro da casa dele, irmão, tudo bagunçado. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que na rua todo mundo gosta. Vamos falar dos homens primeiro. No futebol é o popular.
todo mundo dá risada com ele, todo mundo brinca, é o cara. Só que dentro de casa, não consegue extrair um sorriso do filho. Como é que pode isso? Do lado de fora, todo mundo abraça. Do lado de dentro, quando a pessoa entra em casa, é de sair de perto. Os teus amigos te aplaudem, mas os teus filhos têm vergonha. Você precisa aprender com Noé. Aprender o que é com Noé? Noé não estava interessado nos aplausos de fora, mas Noé estava interessado na companhia dos de dentro. Que adianta eu ser o popular aqui fora e dentro da minha casa, os meus filhos não olharem nos meus olhos, não terem orgulho de mim? De que adianta isso? De que adiantaria uma coisa dessa, gente? De que adianta, minha irmã, você ser a irmã de oração que todo mundo acha que você é do lado de fora? Todo mundo que tem um problema te procura para você orar. E dentro de casa você não tem disposição para orar, só para gritar. Dentro de casa, quando você sai do culto e chega em casa, alguém olha e diz: saiu da igreja mesmo? Que parece que está com o diabo no corpo. Já chega reclamando de tudo, chega batendo porta, chega gritando, chega querendo impor suas vontades. Ô irmão, olha o que Jesus falou sobre o centurião: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Nem mesmo naqueles que deveriam ter fé, eu encontrei uma fé dessa. Que Jesus não precisa encontrar lá fora uma fé que Ele deseja encontrar aqui dentro. Feche os olhos, vamos adorar a Ele, vamos.